Fala pessoal, vamos dar continuidade. Eita, já começou assim. Vamos dar continuidade hoje no vídeo, na sequência de vídeos sobre banco de dados, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre exceções. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso SQL Developer. Só que antes disso eu quero explicar um pouquinho o que é uma exceção, tá? Exceção é o seguinte: vamos supor que você vai inserir um dado no banco de dados e você tem lá uma tabela que o limite de caracteres dela é 20 caracteres, certo? Então você, ao inserir um dado nela, você coloca 30 caracteres. Vai lançar um erro, e vai ser um erro aqui no Oracle gigante, vai ser 5, 6, 7, 8 linhas, depende muito do erro. E com exceções você pode resumir isso para uma mensagem própria sua, tá? Dito isto, a gente tem aqui no site da própria Oracle, na documentação, alguns handler, tá? Que eles chamam de handler, que são esses códigos aqui, ó. Ele tem aqui vários códigos: invalid number, invalid cursor, erro de gravação, muitas linhas, retorno erro, valor dividido por zero. E o que a gente vai usar aqui para exemplificar inicialmente é esse dup val on index, tá? Que é um bem simples, que é o seguinte: quando você já tem uma chave primária lá na sua tabela e já tem lá um ID ou qualquer outro dado e você tenta inserir outro igual, ele vai lançar esse código aqui de exceção, certo? Então vamos vir aqui para o nosso bom e velho Oracle, e inicialmente a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aqui umas tabelas, uma tabela só, com o nome TB estado, tá? Já deixei pronto aqui o código, onde a gente vai ter um campo de sigla, o F sigla e o F nome, tá? E tem uma chave primária justamente no campo o F sigla. Executamos aqui, tabela criada com sucesso, e agora a gente vai inserir alguns dados nessa tabela. Eu já tenho aqui também Alagoas, Amazonas e Bahia, certo? Executamos. Ele deu um erro aqui. Porque ele deu um erro? Ah, tá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou dar um drop table tb estados e eu vou já falar para vocês onde é que está o problema. Pronto. Eliminei aqui a tabela. O problema é que eu estou tentando adicionar campo texto, tá? Aqui, ó, campo texto, e eu criei a UF sigla do tipo number. Então aqui a gente vai só alterar para char2, tá? Como são só 2 caracteres, a gente pode usar o char mesmo. Executamos, tabela criada, e agora a gente vai preencher essa tabela. Pronto, temos aqui 3 linhas inseridas. A gente faz um select from tb estados para ver se está tudo ok mesmo. E aqui ele retorna para a gente Alagoas, Amazonas e Bahia, ok? Pronto. Dito isso aqui, pessoal, surgiu uma demanda aqui, eu tive que colocar um pause no vídeo, mas estou de volta e então vamos lá, né? Acredito que paramos aqui no inserir. Então agora a gente vai de fato criar aqui a nossa exceção. Primeiro eu vou lançar uma exceção que já existe no Oracle, tá? E depois a gente vai simular aqui para a gente criar uma exceção nova. Então vamos lá, como é que a gente faz? A gente inicia aqui com aquele bom e velho server output, que vai ser o responsável por a gente lançar as mensagens de output aqui com esse dbms, tá? E aqui a gente vai iniciar com o nosso begin normal e com o nosso end. A diferença aqui é que entre o begin e o end a gente vai ter um exception, tá? Que será exatamente onde vão ficar as nossas exceções. Então aqui, ó, no nosso begin a gente vai, eu já vou mostrar algo novo aqui para vocês, porque antes a gente executava simplesmente o código aqui, insert into, tá? TB estados, e aqui dentro a gente coloca os valores. Como eu vou preencher os 2 campos, eu não preciso informar os campos que eu vou preencher. Então o primeiro campo que a gente vai preencher aqui eu vou colocar manualmente, tá? Vai ser PB e o nome vai ser Paraíba. Essa daqui é a forma que a gente já está habituado, mas como um pouco mais para frente a gente vai precisar alterar, então já vou alterar logo agora. O que é que a gente vai fazer? Ao invés de já lançar assim direto, a gente vai usar agora argumentos
para informar aqui quais serão os dados que vão ser inclusos. Então aqui, ó, no começo a gente coloca um execute immediate, tá? Então execute imediatamente isso daqui. E aqui dentro, ao invés de colocar diretamente os valores, isso aqui até é questão de segurança, tá, pessoal? A gente pode colocar aqui argumento 1 e argumento 2. E esses valores aqui, a gente passa agora aqui através desse using, tá? E aqui a gente coloca que vai passar no argumento 1 PB e no argumento 2 Paraíba. Colocamos aqui o ponto e vírgula. Ele está dando um errinho aqui de sintaxe, porque não tem um ponto e vírgula aqui, é a continuação, tá? Ele continua aqui o código, é só uma quebra de linha. Pronto. Então agora aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai executar esse código, tá? E ele deu um erro porque ele não tem nenhum código aqui dentro do exception. Então vamos excluir aqui o nosso exception, vamos executar novamente e veja que o procedimento foi executado com sucesso. Se a gente fizer agora lá um select na nossa tabela TB estados, a gente vai ver que o Paraíba ele se encontra lá. Se a gente pegar esse nosso mesmo código e executar novamente, perceba que ele agora deu um erro, porque ele está dizendo que a nossa chave primária, nossa primary key, foi violada, tá? Ele está dizendo aqui, ó, você está tentando inserir uma chave duplicada. Então, como é que a gente faz para que não retorne para a gente essa mensagem de erro gigante? A gente vai usar exceções. Então, aqui a gente coloca de volta aquele nosso exception e aqui a gente diz, ó, quando acontecer esse erro aqui, cadê? 000001, que é uma restrição. Se a gente voltar lá na nossa tabelinha, você vai ver aqui o erro, ó, 000001, tá? A gente pega essa chave, dup val on index, e a gente coloca ela aqui. Então, quando acontecer isso aqui, você vai executar esse comando que eu vou colocar aqui embaixo. Então, output.putline valor já existente na tabela, tá? Ponto e vírgula, né, para finalizar. Agora eu vou limpar aqui e vou executar de novo essa nosso mesmo código. Executamos e agora ele caiu aqui, ó, no valor já existe na tabela. Se você quiser lançar aqui um outro, por exemplo, deixa eu pegar aqui, inválido de cursor, tá? Basta vir aqui e colocar novamente o when inválido de cursor, then. A gente repete aqui a mensagem, tá? Cursor inválido. Aí se quiser colocar mais um, program erro, mesma coisa, then copiar, erro no programa. Vamos supor que você não queira colocar todos, você quer só especificar alguns, e para todos os outros você vai lançar um erro default. Basta você vir aqui e colocar authors, tá? Then, e aqui você coloca a mensagem padrão: erro no sistema, erro indefinido, aqui, indefinido no sistema. Pronto. Então nós temos agora aqui já algumas pré-definições de erro e a gente já está tratando aqui os erros que podem acontecer quando for executar essa nossa query. Aí agora eu vou mostrar a vocês como faz para criar uma nova exceção, porque essas daqui, como eu falei, né, elas são pré-definidas pela Oracle, tá? Elas são pré-definidas e você pode utilizar ela e você também pode criar as suas. Então, de imediato aqui, ó, eu vou mudar só o nome aqui de TB Estados para Tab Estados. Vamos supor que eu errei aqui o nome na hora da escrita. Se a gente executar isso daqui, ele caiu no erro indefinido no sistema. Então ele está caindo aqui. Eu quero lançar uma mensagem de fato para esse meu erro aqui. Como é que a gente faz? Aqui em cima a gente vai criar um espaço de declare, tá? E aqui a gente vai declarar uma nova exceção. Então vamos colocar aqui, ó, tabela não existe, certo? E a gente vai dizer que isso aqui é uma exception. E agora a gente vai dizer ao Oracle o seguinte: deixa eu tirar só esse erro daqui.
para você entender. Ele só vai lançar agora os erros para quando tiver essas exceções, né? Eu vou deixar aqui errado mesmo, tab, e vou executar isso aqui só para a gente ver o erro que dá. Ó, a tabela ou view não existe, certo? A tabela ou view não existe, porque a gente colocou o nome da tabela errado. E perceba que aqui, ó, antes da mensagem, ele dá um código, que é o 00942. Então a gente vai dizer para o Oracle agora o seguinte: Oracle, quando você me lançar esse erro aqui 00942, eu quero que você mande uma exception. Você ainda não tem, mas eu estou criando uma que eu estou lhe falando. Quando você for lançar esse erro, você não me manda mais o erro, você vai me encaminhar lá para exception. Então para isso a gente vai usar aqui o comando pragma, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, exception init, inicie um exception. Qual a exception que ele vai iniciar para mim? Tabela não existe. E ele vai iniciar essa exception quando for lançado o erro 00942. O OR aqui eu não preciso colocar, só preciso colocar essa parte aqui, tá? Criei aqui a exception, informei a ele que quando houver esse erro ele me encaminha para essa exception, e agora aqui embaixo eu posso usar essa exception que eu criei. Tabela não existe. Então quando houver isso aqui, você vai mandar para mim: você digitou o nome da tabela inválido, tá? E eu vou descomentar esse código aqui, porque tudo que for diferente dessas minhas exceções, ele vai cair aqui. Então vamos executar novamente, limpar aqui o console. Vamos executar novamente e agora está aqui, ó. Você digitou o nome da tabela inválido. Então a gente conseguiu criar uma exceção aqui para manipular os códigos de erro que o próprio Oracle dá. Então assim, esse código aqui é um código interno. Se você quiser passar para o seu cliente, o seu usuário do banco de dados, um código interno, você pode colocar aqui, ó, 0100 erro indefinido no sistema, tá? E a gente tem também uma outra maneira de criar e de usar as exceptions, que é na validação de campos. Então vamos supor aqui, eu vou pegar aqui aqui em cima e vou criar uma nova exception que vai ser dado, deixa eu ver um código, o F inválido, o F inválida, tá? Exception. E aqui agora a gente vai fazer uma validação. Como é que vai ser a validação que a gente vai fazer? Primeiro eu vou informar ao F agora através do comando accept, certo? Vamos colocar aqui o F, solicitar ao cliente que digite ao F que deseja adicionar, e através do accept nome digite o nome do estado. Pronto, a gente vai usar esses dois campos. E aqui, ao invés de a gente passar essa informação aqui, a gente vai passar a informação que a gente está recebendo lá através do accept. Vai ser a UF e vai ser a nome, certo? Então a gente vai passar aqui as duas informações que a gente está recebendo aqui no accept e está atribuindo a essas variáveis aqui, ó. O C, eu vou colocar até aqui a C UF e a C nome, para a gente ficar mais resguardado aqui do que é o que. Pronto, a C UF e a C nome. Se a gente executar isso daqui agora do jeito que tá, executei, ele abriu aqui para minha caixinha, ó, digita o F que deseja adicionar, vou colocar Pernambuco e digite o nome do estado, Pernambuco, ok? Você digitou, eu esqueci de fazer isso daqui, então a nossa exception já está nos ajudando. Executamos novamente, PE, e executamos novamente Pernambuco, ok? Procedimento concluído com sucesso. Então executou aqui com sucesso.
Então vamos lá. Surgiu uma demanda aqui, eu tive que dar um pause, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? A gente parou aqui na criação da exceção UF inválida. Vamos ver se eu não perdi o raciocínio. Então é o seguinte, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem um limite de dados aqui no nosso campo ID UF da nossa tabela TB estados. Ele é um do tipo var não, ele é do tipo char. Deixa eu atualizar aqui, ó, estados. Ele é do tipo char 2 bytes. Então a gente vai fazer uma validação da informação desse campo antes do sistema tentar inserir. Então a gente já criou aqui a exception UF inválida. E agora aqui no begin a gente vai fazer justamente a nossa validação. Então a gente vai pegar aqui, ó, se o tamanho, a gente vai contar aqui o que a gente está recebendo, tá? Então o nosso length a gente está recebendo de um accept, então tem que colocar o izinho comercial aqui e ele aqui dentro. E lembrando que esse dado aqui, ele é um dado do tipo string, tá? Então ele é um tipo texto, então ele precisa estar encapsulado com a nossa aspa simples. Então aqui, ó, se o tamanho desse campo aqui for diferente, eu vou usar aqui o diferente, eu não sei se é assim ou se é assim, vamos testar assim. Se ele for diferente de 2, então a gente vai lançar aqui um erro para nossa exception UF inválida, tá? Então como é que a gente lança o erro? A gente diz aqui, ó, raise UF inválida, ok? E aqui ele tá dando erro aqui, tá? E aqui a gente vai colocar agora o nosso when e o nome da nossa exceção. Colocamos aqui e agora aqui a gente retorna um erro. Vamos colocar aqui tamanho da UF inválido. Vamos executar, ver se vai dar certo. Ele está dando um errinho aqui. Vamos só ver o que é que acontece. Executamos, ele abriu aqui o campo de accept, ó. A gente vai colocar aqui, deixa eu colocar um que ainda não existe, RJ Rio de Janeiro. Ok, ele deu um erro aqui aonde no nosso exception ele está dando um erro aqui. Tô finalizando. Aqui tá certinho. Aqui tá certo. Ah, eu não fechei o if. Então, and if. Pronto. Não fechei. Então, ele vai testar aqui. Se ele cair aqui, ele vem para cá, tá? Então, eu vou colocar dentro do else esse nosso comando aqui para ele executar. Agora sim, agora tá correto. Ele vai fazer aqui o primeiro teste. Se o tamanho do que eu informar lá for diferente de 2, ele vai lançar-me para exceção. Se não, ele vai executar o comando aqui tranquilamente. Então agora a gente vai executar ele aqui. Ele me pediu aqui, eu coloquei RJ, o nome do estado, Rio de Janeiro. Ok, ele executou aqui, ó, procedimento concluído com sucesso. A gente vai dar um select e tá aqui o Rio de Janeiro. A gente vai tentar inserir novamente o Rio de Janeiro, só que dessa vez vamos tentar só inserir o Rio de Janeiro, que a gente já testa outra exceção. Rio de Janeiro. Executamos, valor já existente na tabela. Então a gente já tem o estado do Rio de Janeiro. Então vamos disparar aqui agora a UF inválida. Vamos mandar para ele apenas, opa, tenho que selecionar tudo. Vamos mandar para ele aqui apenas a letra R. E aqui Rio de Janeiro. Dei um OK. Ele disparou para a gente, ó, tamanho da UF inválido. A gente colocou só a letra R, precisam ser 2 caracteres.
Então ele disparou para a gente a nossa exceção, o F inválida, e a gente caiu aqui, tá? Vamos executar agora novamente, informando mais de 2 caracteres, RJJ. Ok. Digito o nome do estado, Rio de Janeiro. Ok. Ele disparou novamente aqui, ó. Tamanho da UF inválido. A gente não viu muita diferença porque eu não limpei. Mas se a gente subir aqui, a gente vai ver que aqui em cima ele também tá o tamanho da UF inválido. Então é assim, pessoal, que a gente vai criando exceções e que a gente utiliza exceções no Oracle, tá?